Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 28, uma passagem de 10 a 17, os versos de 10 a 17. Gênesis 28, de 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou Jacó, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó na terra, estender-las para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Feche seus olhos. Bendito é o teu nome, Senhor. Que a tua palavra nos ensina a caminharmos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Conhecemos a história de Jacó, filho de Abraão, de Isaque. Lá em Gênesis 25, você depois pode examinar. E aqui em Gênesis 28, 18 a 22, o sonho, o altar, falando também sobre o culto a Deus. E já nos últimos versos, fala sobre aquilo que nós fizemos há pouco, sobre um coração grato a Deus. E ele deu o dízimo ao Senhor, como reconhecimento de sua bondade e compromisso daquilo que Deus estava fazendo com ele, e ele entendia isso. Mas a partir do capítulo 32, nós já vemos Jacó, lá em Peniel, no vale, no local, onde ele luta com o anjo. E o nome dele, então, é mudado. Não mais Jacó, mas começa a se chamar Israel. Então, em Gênesis, de 25 a 32, você vai poder ter uma ideia da história desse servo do Senhor, Jacó. As suas lutas, os seus desafios, os seus erros, as suas vitórias e as bênçãos que foram derramadas na sua vida. E talvez muitos desses erros nós nos identificamos dia a dia. Muitas dessas vitórias nós relembramos que Deus tem sido gracioso conosco. Jacó, uma vida de lutas, de erros e de graça de Deus. Sabemos, neto de Abraão, filho de Isaque, é uma figura complexa na história bíblica. Se você estudar, você vai ver isso. O que significa o nome Jacó? Significa enganador. Aquele que vai usurpar, aquele que segura, que agarra o calcanhar. E desde cedo isso foi revelado. Quando ele foi gerado, ele nasceu, o seu irmão Esaú, ele era gêmeo do seu irmão Esaú. Então o irmão Esaú veio à frente, e logo em seguida Jacó veio segurando o calcanhar. Por isso, o nome Jacó. Gênesis 27, 36, o próprio irmão dele, Esaú, diz: não é com razão que se chama a ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Esse comentário de Esaú se refere a
essas duas tentativas e esses dois projetos enganosos do coração de Jacó com relação àquilo que ele entendia que deveria ser dele. Lá em Gênesis 25, a partir de 29, Esaú, em meio à caça, estava com tanta fome, estava debilitado. E Jacó era um excelente cozinheiro. E o cheiro da comida agradou a Esaú. Me dá um pouco dessa comida. E Jacó, com o coração corrompido, o enganador, disse: eu te dou. É um prato de lentilha, se você me der a primogenitura. Se você passar para mim a bênção da primogenitura, eu troco contigo. Ora, Esaú estava com fome, não estava, por assim dizer, no seu juízo perfeito. Era um homem também que tinha a sua caminhada diferenciada diante de Deus. Foi Esaú e Jacó, que nós vemos isso até hoje. E ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele trocou a bênção que era sua por um prato de lentilha. E Jacó, entendendo isso, comprou aquilo que ele entendia que seria uma bênção. Quando nós nos debruçamos na palavra do Senhor para entender um pouco sobre comprar a bênção para mim, eu preciso dessa bênção. Nós vemos lá em Atos 8, a partir do verso 18, Simão tentou comprar o poder de conferir o Espírito Santo, e Pedro repreendeu, afirmando que o dom de Deus, a bênção, não é algo que se adquire com riquezas ou trocas. Isso é da boa mão e da boa vontade graciosa de Deus que nos alcança. Independente da situação em que nós estamos, Deus nos abençoa de acordo com a sua graça e misericórdia, fruto da sua boa vontade e do seu amor. Mas Jacó não somente fez uma troca, ele queria a primogenitura, mas num segundo momento, em Gênesis 27, com a ajuda de sua mãe, Rebeca, Jacó enganou seu pai. E nós conhecemos a história. Ele já estava velho, Isaac não estava enxergando mais, e ele sentia que seus dias estavam terminando, e ele queria abençoar o seu primogênito. Então Jacó, conhecemos a história, a sua mãe escutou, ele chamou a Jacó e disse: vai, coloca umas vestes com pelos, coloca a veste do teu irmão, e se passa pelo teu irmão, para que teu pai te abençoe. E ele enganou a seu pai. Então, por duas vezes, Jacó engana o seu irmão. E ele fala isso. Mas Jacó é também alguém com um coração que, ao longo da sua história, é sensível a Deus, se volta cada vez mais ao Senhor, se arrepende, se curva ao Senhor. Nós lemos a famosa visão da escada que subia aos céus. Foi um marco importante na vida de Jacó. Ali Jacó estava fugindo, porque quando o seu irmão soube disso, porque Esaú, depois que Jacó esteve na presença do seu pai e foi abençoado, o pai achando que era o primogênito Esaú, que ele não enxergava, a tradição dizia que ele não podia mais voltar atrás, era a bênção, ele não podia reter ou rever a bênção. Então Jacó saiu, e Esaú chega. Esaú diz: pronto, meu pai, estou aqui para receber a sua bênção. E Isaac: quem és tu? Eu sou Jacó. Não, eu já abençoei, não. E aí foi descoberto todo um plano, toda uma tramóia, um erro de Jacó, para enganar o seu pai e tirar a bênção da primogenitura, a bênção que era para Esaú. Então Jacó tomou. O que é que acontece com Esaú? Esaú fica chateado, fica com raiva, fica irritado. E ele era um homem severo, era um homem de caça, um homem que manejava bem a lança. E ele correu atrás de Esaú, ele queria brigar, ele queria um conflito, ele queria resolver isso. Mas Rebeca disse: não, o teu irmão, ele está nervoso, então pega algumas coisas tuas, viaja, vai para a casa do nosso parente Labão, que mora longe, distante. Vá, até que o seu irmão se acalme, depois você volta e se reconcilia. E Jacó então pega rapidamente algumas coisas e corre. Ele não pegou muitas coisas. Ele corre, mas era uma viagem longa. Nós já conhecemos a história. E no meio dessa viagem, chega a noite. Ele levou pouquíssimas coisas, quase nada. Tanto é que ele teve que fazer um travesseiro de uma pedra.
A pedra. Temos um problema ali na parte. O Tiago vai lá resolver. Bem, meus irmãos, essa é a história, o princípio da história de Jacó. Precisa ser resolvido para que então vamos continuar. Deus, na sua infinita misericórdia, eu acho que é essa aqui. Beleza? Vamos ver se esse problema técnico já foi resolvido. Creio que sim. Não. Voltemos ao texto que fala sobre Jacó, a sua caminhada, as suas lutas, os seus erros e a bênção de Deus sobre a sua vida. Chega a noite, então Jacó, ele, cansado já da viagem, ele deita, reclina a cabeça sobre a pedra e ele tem um sonho, e é o sonho da escada. A sua luta também, logo depois, quando ele vai e retorna, que nós já sabemos, com o anjo, lá em Peniel, então seu nome é mudado. Então Jacó teve experiências na sua caminhada, que revelavam o seu erro e a graça bondosa de Deus. Esse ciclo de lutas e bênçãos nos ensina que, apesar das falhas de Jacó, Deus é maior do que as falhas de Jacó. Deus é maior do que as nossas falhas, e Ele corrige as nossas falhas, por amor ao seu nome. Mas nós vamos nos debruçar sobre este verso, Gênesis 28, 12. Você pode acompanhar. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu queria meditar um pouco com você sobre as lições desse verso. E sonhou, Jacó sonhou, e eis que no seu sonho ele viu uma escada que estava posta na terra, cujo topo tocava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Na cultura hebraica, especialmente no contexto de Jacó, a escada tinha um significado espiritual profundo, funcionando como símbolo de ligação, de conexão entre a terra e o céu, entre os servos e o Deus amoroso. O relato de Gênesis 28, 10 a 22, descreve a visão em que Jacó, enquanto dormia, viu uma escada, uma espécie de rampa, para chegar, e ele olhava onde os anjos desciam e subiam por ela. Essa é um símbolo da ponte entre Deus e os seus servos, sugerindo que isso Deus está estabelecendo uma comunicação direta com o seu povo. A escada como símbolo de comunicação com Deus. A escada representava, nessa visão, a abertura dos céus. A escada só estava ali porque os céus estavam abertos. A escada representava a abertura dos céus sobre a vida de Jacó, sinalizando que Deus não estava distante, mas estava ativamente e afetivamente presente, com seus anjos atuando como mensageiros. Esse
Essa visão mostrava como Deus cuidava de Jacó e acompanhava a sua vida, a vida do seu povo. Mas também essa escada, ela é entendida teologicamente como uma promessa de proteção e presença divina na vida de Jacó. No contexto da visão de Jacó, a escada é acompanhada pela voz de Deus. Não é só uma escada, mas é a voz de Deus, que reafirma a promessa feita a Abraão, a bênção, a multiplicação da sua descendência e a posse da terra. A escada foi vista, mas ele ouviu também a voz. E essa escada também, como símbolo teológico, na teologia, no entendimento hebraico, refere ao conceito de um Deus que está envolvido e interage com a sua criação. Deus não está distante como um pai longínquo, mas é um Deus próximo, que apesar dos erros de Jacó, Deus sabe exatamente como chamar a atenção, chamar Jacó à sua presença. E o significado dessa escada, desse local, depois denominado Betel, é como um lugar sagrado. Após a visão, Jacó chama o lugar de Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. A escada, portanto, simboliza o local de encontro sagrado entre o homem e Deus, transformando o local de descanso de Jacó em um altar. Vou fazer um parêntese aí. Betel, casa de Deus, transformando aquele local que ele coloca pedras num altar. Minha pergunta para você: onde é que você está hoje à noite? Que local é esse aqui? Essa aqui é a casa de Deus. O altar do Senhor está aqui. Esse aqui é o local onde a escada está posta, onde há a abertura do céu, a voz de Deus para o seu coração. Aqui é o Betel do Senhor, porque assim Jacó entendeu e fez daquele local simples, onde ele fez um altar com pedras, liturgicamente ali era um local de culto a Deus, onde Jacó se curvava, como você se curvou na oração, como você confessou, recebeu o perdão de Deus, como nós exaltamos ao Senhor. Esse lugar aqui é a casa de Deus, o Betel. No contexto hebraico, o episódio da escada de Jacó não apenas reforça a importância desse local, Betel, mas também destaca o conceito de Deus como companheiro, protetor do seu povo, que fala com o seu povo. Esse símbolo de ligação entre o céu e a terra moldou a maneira como os hebreus, isso foi divulgado, isso foi escrito, isso foi passado de geração em geração. Como eles entendiam então, Deus, um Deus cuidadoso, que estava presente nos lugares onde ele era invocado, e assim eles caminharam num tempo futuro pelo deserto e invocavam a Deus através do tabernáculo. Era o local do Senhor. A visão da escada, amados, foi então um marco espiritual para Jacó, dando-lhe a certeza da presença, da promessa de Deus e transformando aquele espaço comum em um ponto de reverência espiritual na história de Israel. Então, eu queria apenas enfatizar aqui nesse Betel, simbolicamente esse Betel, você tem que estar com o coração sensível, com os olhos atentos e com os ouvidos abertos. Os olhos para ver a escada de Deus e os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Para nós hoje aqui, especificamente, toda essa narrativa sobre os erros e acertos de Jacó, sobre a comunhão a qual ele foi chamado com o Senhor, a visão, o sonho, o que isso representa exatamente para nós hoje? Essa escada tem alguma coisa a ver teologicamente para a gente aqui, apenas, não somente como símbolo, como eu falei, do local de Deus, o local, o Betel, o altar. Tem alguma aplicação para os dias de hoje essa escada? Eu vou dizer para você, onde é que está essa escada aqui hoje à noite? Está bem aqui. Essa é a escada do Senhor. E é o próprio Senhor Jesus que fala isso lá em João 1,51. E disse-lhe: em verdade eu vos digo, que verei o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo
sobre o Filho de Deus. Ali era uma tipologia de Cristo. Ali, essa escada já apontava para Cristo. E nós sabemos que a única forma de nós chegarmos à presença de Deus é por meio de Jesus. Não existe outra forma. Essa escada apontava exatamente para Jesus Cristo. Ali já era uma visão messiânica. Jesus se tornou para a gente, para cada um de nós, a escada depois da sua morte. Depois do sacrifício que nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje à noite. É a escada do Senhor, é por onde nós podemos ter acesso à comunhão com o Pai. É por onde nós ouvimos a voz de Deus e somos chamados à sua presença na comunhão do seu Filho. O sonho de Jacó, a escada que liga o céu e a terra, 28:12 de Gênesis. Deus revelava uma escada que conectava ele ao céu. Essa imagem simboliza a interação contínua. Deus está trabalhando para que essa comunicação e essa comunhão continue sendo celebrada. Não é uma separação entre o que é celeste e o que está na terra, mas uma ponte que liga Deus, nós aqui na comunhão com Deus Santíssimo. A escada pode ser interpretada como uma figura de Cristo. E como é que nós entendemos essa figura de Cristo? Em 1 Timóteo 2,5, Paulo já fala ao seu servo, seu amado irmão. Ele diz: existe somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só existe uma escada, só existe um acesso entre o homem e Deus, Cristo Jesus. Devemos entender que não estamos separados de Deus. Deus é tremendo, é eterno, é soberano. Nós somos pecadores, erramos, como Jacó. Eu tenho plena consciência que eu tenho errado como Jacó dia a dia. Se você fizer uma avaliação, também você tem errado. E se disser que não tem errado e que não tem pecado, a Bíblia diz que fazemos-lo mentiroso. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é bondoso. E nós reconhecemos, porque nós não somos perfeitos, estamos caminhando, sendo aperfeiçoados pela sua graça. Assim como uma grande construção precisa de andaimes, escadas, para que ela seja então continuada, nós precisamos então dessa escada para a comunhão de Deus. E essa comunhão na escada é Jesus. Jesus como a escada para o céu, como nós lemos em João 1,51. Jesus, Ele é a revelação de Deus nas nossas vidas. Ainda no Evangelho de João, mesmo capítulo, no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Na versão original, eu já disse isso aqui para vocês, disse assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernáculo é comunhão, tabernáculo é ligação, é intimidade, é relacionamento. Quando o povo ia pelo deserto e parava e montava o tabernáculo, era naquele momento que eles tinham a comunhão com o Senhor, porque ali se entendia que naquele momento Deus vinha e falava ao profeta, que recebia de Deus e comunicava ao povo. E quem era o sacerdote? Que recebia do povo e comunicava a Deus a confissão e a gratidão. Era no tabernáculo. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É comunhão. Para que nós possamos, amados, desenvolver dia a dia a nossa comunhão com Deus, precisamos caminhar, precisamos nessa escada que é Jesus, diariamente. E o que é caminhar nessa escada? João 14:21 fala sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, essa relação significa caminhar, subir a escada, é caminhar sobre os preceitos do Senhor, sobre as suas orientações, o caminho que Ele dá, e não o caminho que nós entendemos. E quando nós estamos subindo essa escada como ligação e comunhão com o Senhor Deus, nós estamos revelando para Deus
o amor que nós temos por Jesus e pelo Senhor. Você pode medir o seu amor. Eu posso medir o meu amor. Eu estou caminhando nos preceitos do Senhor, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Temos guardado os mandamentos do Senhor? Mas Deus é bondoso. A escada de Jacó simboliza o progresso espiritual, o crescimento espiritual. Ela não é um elevador ou uma escada rolante. Não, é tão bom, né? Eu acho que quando você vai no shopping, que você tem que ir no segundo pavimento, terceiro, aquela loja fica lá, vamos, quando você chega, a escada está parada, aí você fica, puxa vida, subir essa escada, já estou cansado. Geralmente nós fazemos assim, mas quando a escada está funcionando, a gente coloca os pés no primeiro degrau aqui e vai confortavelmente subindo. Não, a escada que é falada por Jacó aqui no seu sonho, não é escada rolante e não é elevador. É escada. E outra coisa, é uma escada íngreme, não é uma escada de 3 degraus, não. É uma escada íngreme, uma escada que precisa de esforço para subir. É uma escada que cada um tem as suas dificuldades, e cada degrau, amados, é um dia a dia na sua vida. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, tirando do lado, de todo o peso do pecado, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que tem nas mentes e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em outras palavras, caminhemos, subamos essa escada com perseverança, essa carreira. E para subir a escada, amado, você pode imaginar uma escada aqui nessa parede, de uns 30 degraus? Imagine isso agora. E você precisa, o trabalhador precisa ajeitar alguma coisa ali em cima, e ele tem uma ferramenta que ele precisa levar. E se essa ferramenta, esse instrumento de trabalho for muito pesado, não é, Zeca? O que ele faz? Ele sobe sem ele, amarra uma cordinha e lá em cima ele puxa, né? Para nós subirmos essa escada, nós temos que nos desembaraçar daquilo que não vai ter, porque não existe ferramenta nenhuma que nos ajude a corrigir nada quando estivermos subindo a escada. Pelo contrário, a escada é que nos corrige. E se essa escada está difícil para você subir, é porque você está muito pesado. A tua mochila está cheia de muita coisa que tem nas mentes e te assedia. Por isso que a tua caminhada, a tua subida dos degraus, cansa. E às vezes você fica, é difícil a vida cristã. São tantos desafios. A escada tem degraus, a nossa jornada espiritual também. E requer perseverança, esforço. Para crescer na comunhão com Deus, amados, nós temos que seguir dia a dia subindo essa escada. E eu queria dizer para você que essa escada, ela só vai ter fim, como Jacó viu, no céu. Paulo mesmo subiu essa escada. Ele disse, eu não sou perfeito, eu não estou pronto, estou sendo aperfeiçoado. Aí sim, no céu, estaremos aperfeiçoados. Mas enquanto estivermos aqui, nós estaremos subindo dia após dia mais um degrau. Deus, Ele coloca diante de nós a sua orientação através dessa escada espiritual que é Cristo. Na visão de Jacó, os anjos subiam e desciam pela escada, simbolizando que Deus estava ativo enviando a sua orientação. Mas não somente isso, ele ouviu a voz de Deus. À medida que nós estamos subindo a escada, Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai nos animar, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos estimular. Não é assim que Paulo diz lá em Filipenses? Porque Deus é que fitou em vós tanto querer como realizar. E lá em Filipenses não é simplesmente essa expressão apontando para que nós somos assim tipo robôs, porque ele aperta um botão, não. Ele fala, é porque Deus energiza em nós o desejo de querer e realizar. A palavra lá em grego é energizar. Como é que Deus nos energiza? Através da sua palavra. O seu Espírito é que molda o nosso coração. E somos constrangidos, convencidos em amor por Deus. Tem uma canção, como falei, essa semana encerramos comemoração também da Reforma Protestante. E um resumo
da doutrina da reforma, além dos 5 solas, também aquilo que foi colocado como resumo da doutrina de Calvino, e nós somos uma igreja calvinista, a tulipe. E um dos pontos desse acróstico da tulipe é a graça irresistível. Eu não consigo compreender como é que funciona essa graça irresistível. E tem uma canção que está disponível também nas mídias sociais, que fala sobre essa graça irresistível, que eu tive a oportunidade de compor sobre esse trabalho. Fala sobre graça irresistível. E tem um refrãozinho que diz assim, sobre a graça: se eu pudesse rejeitar essa graça, se eu pudesse, eu não queria. E se eu quisesse rejeitar, eu não podia. Vai explicar isso, até hoje não entendi. É a graça que chega no nosso coração de uma forma tão amorosa, que nós não queremos abrir mão da graça do Senhor, da sua presença na nossa vida. O pecado nos assedia, assim como Jacó, nós temos errado. Mas essa escada que Jacó viu, que representa e apontava para Jesus, ele ouvia a voz de Deus. E quem é Jesus? Jesus é a voz de Deus. Jesus é a forma de Deus se comunicar. Para você ter uma ideia, a comunicação é uma dos meios mais importantes que a sociedade tem de caminhar. A comunicação é uma coisa divina. Deus, querendo se comunicar com o homem, mandou o seu Filho Jesus. Senão nós não teríamos como entender a boa vontade do Senhor e a sua graça. E Ele se comunica. Através dos seus ensinos, nós estamos subindo essa escada. Deus dirige o caminho do seu povo. E como é que Deus, através do Senhor Jesus, dirige e fala ao nosso coração? Em João 16, verso 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito de Deus que fala ao nosso coração. A palavra é lançada. Como é que é o terreno do meu coração? É árido, é um terreno fértil, para que a semente da palavra de Deus possa nascer e frutificar. Essa escada, amados, na dificuldade que temos de subir, como Jacó viu, é um meio de santificação na nossa vida. E falando sobre santificação, não é uma opção. Nós não temos a opção de sermos santos. Essa é uma determinação do Senhor, porque o Senhor se relaciona com seus servos, aqueles que buscam a santificação para estar na sua presença. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo que é santo aquele que vos chamou, Deus chamou a você e a mim, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Não é uma opção. Se Ele te chamou, Ele quer que você seja santo. E para ser santo, tem que observar os preceitos do Senhor Jesus e subir essa escada, que é difícil. E Deus tem nos dado essa força. Gênesis 28, 12, fala sobre o sonho de Jacó vendo a escada. E João 1,51 mostra que essa escada é Jesus. Amados, quais aplicações básicas que nós podemos desenvolver e nos debruçar hoje à noite sobre este evento da escada de Jacó, do sonho dele, tendo essa visão da escada? E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso aponta para João 1,51, como nós lemos. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, que é Jesus. A revelação da escada, Cristo, o caminho para os céus. A visão dessa escada de Jacó conecta a terra com o céu, os seus servos com o Senhor, representando o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E Jesus é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que só existe essa escada, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E precisamos entender
que temos a necessidade constante dessa comunhão com Deus. Então não podemos deixar de subir, de caminhar sobre essa escada, que simboliza o caminho que leva à comunhão do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. A importância de subir a escada, a importância da santidade. Aí ele fala aqui do movimento dos anjos subindo e descendo a escada. Também pode ser interpretado como chamado à santificação contínua. Somos chamados a sermos santos. Os anjos subiam e desciam. Ele viu a escada, mas ele ouviu a voz do Senhor. E quem é a voz de Deus sobre a nossa vida? É Jesus. Deus nos apresenta o único acesso à sua comunhão, que é Jesus. E os ensinos de Jesus, em virtude da nossa situação decaída, do pecado que tenazmente pesa sobre nós, não tem sido fácil, mas nós temos que caminhar, precisa esforço da nossa parte. Deus chamou a você e a mim a uma aliança. Deus cuida, Deus preserva cada um de nós nessa aliança, mas Ele espera e requer de nós um compromisso nessa aliança, uma resposta, um esforço. A nós cabe o esforço de subir cada degrau, dia a dia. Não é uma opção, mas uma responsabilidade. Quando você veio à presença de Jesus, queria dizer isso para você. Se você não se recorda disso, mas eu vou falar sobre isso, está em João 6,37. Quando você veio à presença de Jesus, foi Deus que te mandou, não foi você que simplesmente quis ir. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou tomar essa decisão, eu vou seguir Jesus. Foi Deus que te enviou até Jesus, a sua graça é irresistível. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. João 8,37. Você que chegou à presença do Senhor, foi Deus que moveu o teu coração. Deus olhou com graça e amor e disse: tu vais vir a mim, mas tu não podes vir diretamente a mim. Vai ao meu filho e ele vai te encaminhar à minha presença. Mas Deus, como é que eu posso chegar à tua presença por meio de Jesus? Está vendo aquela escada? Você vai subir aquela escada. Mas ela é muito íngreme. Te esforça. Mas como é que eu faço? Cansa muito. Tira o peso do pecado que está sobre a tua vida, sobre aquilo que não agrada a Deus, para você subir a escada. Mas como é que eu devo subir essa escada? Depressa ou devagar? Não, tem um ritmo. E nós que somos músicos, não é, Saulo? Sabemos a importância de cantarmos no ritmo, né? E Deus fala desse ritmo. Que ritmo é esse? Para subirmos a escada. É Jesus. É Jesus que nos dá o ritmo, degrau após degrau, através dos seus ensinos. Queridos, está aqui o símbolo da escada, a ceia do Senhor, a comunhão que vamos celebrar daqui a alguns instantes. Jesus veio, morreu por cada um de nós, revelando a sua obediência ao Pai e o amor demonstrado por cada um de nós. O que Jesus fez na cruz foi abrir o céu e colocar a escada para nós. A ceia é a escada do Senhor na nossa vida. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos nos comprometendo, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, reafirmando o compromisso e a aliança para a qual Ele nos chamou. Portanto, amados, precisamos ter os olhos atentos para ver essa escada dia a dia na nossa vida. Ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. E também nos esforçarmos para subir cada degrau, abrindo mão daquilo que atrapalha a nossa subida, buscando satisfazer a vontade de Deus, como servos que buscam uma vida santa na sua presença. Somente assim podemos seguir e subir essa escada dia a dia. Minha oração é que Deus incomode o teu coração, que você tenha essa visão da escada. Eu não sei qual o peso que está atrapalhando a tua subida dia a dia nessa escada. Lembra de Jacó, que eu falei no início? Jacó, ele era um homem fisicamente tranquilo, muito bem. Eu creio que ele era bem
bem disposto fisicamente. Até porque para dormir e colocar uma pedra como travesseiro, a pessoa tem que ser uma pessoa sem problemas de coluna, sem problema de nada, né? Ele não teve problema. Se o travesseiro era uma pedra, eu acho que a cama era o próprio chão, né? Então ele não teve problema nenhum. Ele fez uma viagem de dias. Mas ele tinha pesos que não ajudavam ele a subir essa escada. O coração dele, o seu orgulho, o interesse próprio. E o nome dele foi mudado. Deus, quando nos chama, Ele muda o nosso nome. Anteriormente, eu me chamava Anoaci. Agora eu me chamo Anoaci, filho de Deus. E você é um filho de Deus. O teu nome agora é Filho do Senhor também. E Deus tem feito uma obra na tua vida. Precisamos nos esforçar, amados. A minha oração é que atentemos para isso e que o nosso esforço seja diário para subir cada degrau que representa o dia a dia da nossa vida, celebrando, relembrando e reafirmando a nossa comunhão com o Senhor, visando unicamente a sua glória. Que Deus nos abençoe.